Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre as aplicações do equilíbrio químico. Então, basicamente, nas nossas últimas aulas, vimos que quando ocorre uma reação química, a concentração dos meus reagentes vai sendo diminuída porque começa-se a formar os meus produtos. E que, após um certo tempo ocorrendo a formação dos meus produtos, estes produtos podem também reagir entre si, formando agora, no sentido contrário da minha reação química, também os reagentes. Então, quando a concentração tanto dos meus reagentes quanto dos produtos se torna constante e a velocidade da reação direta quanto a reação inversa se tornam iguais, eu tenho uma reação que alcançou então o equilíbrio químico. Então, basicamente, quando o equilíbrio químico é atingido, eu tenho então a concentração tanto dos meus reagentes quanto dos produtos constantes. Então, elas não se alteram de forma significativa ao longo da reação química mais, porque a velocidade de formação dos reagentes será a mesma de formação dos meus produtos. Então, eu vou ter uma constância nas concentrações das espécies presentes no meu sistema. Então, basicamente, considerando a reação de formação da amônia, eu tenho então o NO2 mais 3 moléculas de H2, formando duas moléculas de amônia, que eu represento por NH3. Então, basicamente, a reação direta que ocorre na formação da amônia é esta aqui, neste sentido da esquerda para a direita. Então, basicamente, como interpretar um gráfico da reação direta da formação da amônia? Então, a amônia, no caso, vai ser o meu produto. Então, o meu produto, inicialmente, a concentração é zero e ela vai aumentando até atingir o equilíbrio químico. Já no caso dos meus reagentes, que são o hidrogênio e o nitrogênio, a concentração inicial dessas espécies é alta, porque eles são os meus reagentes. E a concentração dessas espécies vai diminuir até que seja atingido, então, um equilíbrio químico e as suas concentrações permaneçam, então, constantes. Então, basicamente, observamos aqui que tanto o hidrogênio, que é o meu reagente 1, quanto o nitrogênio, que é o meu reagente 2, eles diminuem a sua concentração ao longo do tempo, até que seja atingido um determinado tempo em que ocorra o equilíbrio químico. E no equilíbrio químico, a concentração dessa espécie permanece constante ao longo do demais tempo da reação química. Já no caso da molécula de amônia, então inicialmente a sua concentração é zero, porque ela é o meu produto a ser formado. Porém, à medida que a reação avança ao longo do tempo, a concentração de amônia vai aumentando até o máximo. Esse máximo, então, eu tenho o equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico, a concentração de amônia então, vai ser constante. Eu alcancei o máximo daquela reação química. Então, dessa forma, eu vou ter, a partir desse momento do equilíbrio químico, tanto a reação direta ocorrendo, conforme havia representado aqui, quanto a reação inversa também ocorrendo de forma constante, com velocidade constante, e em que as concentrações das espécies também apresentam determinada constância. E no caso, se fosse ocorrer agora, a reação no sentido inverso, se eu tivesse inicialmente amônia, NH3, e buscasse obter a partir da decomposição desta, a formação de hidrogênio e nitrogênio. Então, agora, neste caso, a concentração inicial tanto de hidrogênio quanto de nitrogênio seriam iguais a zero. Porque nesse caso agora, que eu estou considerando somente a reação inversa, a concentração inicial de N2 e H2 seria igual a zero no início. Porém, vai ocorrer então a partir
da diminuição da concentração do meu reagente agora amônia a aumento da formação das espécies H2 e N2. E quando atingido o equilíbrio químico em determinado momento da reação, a concentração dessas três espécies novamente será constante. Mas como determinarmos em termos da concentração se um determinado equilíbrio químico foi atingido? Então, basicamente, para isso, precisamos calcular a constante de equilíbrio para uma reação química. Então, a constante de equilíbrio vai ser uma constante em termos de concentração que especifica o equilíbrio em termos de uma grandeza com valor específico para dada reação e temperatura. Ou seja, cada reação química diferente em uma determinada condição de temperatura vai ter um valor de constante diferente que representa aquele equilíbrio químico. Então, considerando uma reação hipotética em que eu tenho o reagente A mais o reagente B formando produtos C e D, a constante de equilíbrio dessa reação ela pode ser calculada de forma até simples. Basicamente, a constante de equilíbrio vai ser a concentração do produto C elevado ao seu fator estequiométrico, que está antes daquele determinado produto, vezes a concentração do meu segundo produto, que vai ser o produto D, elevado ao coeficiente estequiométrico deste, dividido por a concentração do meu reagente A, elevado ao fator estequiométrico, vezes a concentração do meu reagente B, elevado ao seu coeficiente estequiométrico respectivo. Então, assim, basicamente, a constante de equilíbrio químico ela pode ser determinada pelo produto da concentração dos meus produtos, ou seja, das espécies que estão à direita da minha reação química, dividido pelo produto da concentração dos meus reagentes, que vão ser as espécies que estão aqui à esquerda da minha reação química. Lembrando que, no caso de reagentes no estado gasoso, eu utilizo como forma de calcular aqui o equilíbrio químico a pressão parcial no lugar da concentração, mas o processo vai ser o mesmo. E lembrando que é muito importante utilizarmos esses valores de concentração obtidos na situação de equilíbrio químico. Então, lembrando, o equilíbrio químico é quando a concentração das espécies se torna constante, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e isso tudo ocorrendo em temperatura constante. As concentrações de líquidos puros e sólidos puros, que são aqueles sólidos que não são dissolvidos, não estão solubilizados em água, eu vou ignorar na expressão da constante de equilíbrio. Então, basicamente, quando eu for calcular a constante de equilíbrio para uma reação química, reagentes que estejam no estado sólido, como no caso aqui do exemplo, e reagentes que estejam no estado líquido, não serão, então, considerados na expressão do equilíbrio. Então, se a gente for seguir a regrinha anterior, para calcular a constante de equilíbrio para essa reação acima, a constante de equilíbrio, então, seria a concentração dos meus produtos multiplicados entre si, dividido pela concentração do meu reagente, que no caso aqui vai ser somente o carbonato de cálcio. Então, se eu fosse elaborar a constante de equilíbrio aqui, ficaria a concentração do meu primeiro reagente, que é o CaO. Então, no caso aqui, elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico aqui vai ser somente 1, vezes a concentração do meu segundo reagente, que é o CO2. Novamente, elevado a 1, porque eu tenho somente 1 mol aqui de CO2. Dividido por a concentração do meu reagente 1, que será o CaCO3, o carbonato de cálcio. Então, novamente, elevado a 1. Porém, temos que observar que tanto o óxido de cálcio aqui,
quanto o carbonato de cálcio estão no estado sólido, representado aqui pela letrinha S. E sólidos, como eles têm então densidade constante, então a concentração destes vai ser constante no meu sistema, e dessa forma então eu não vou utilizar essas espécies para calcular o equilíbrio químico. Então dessa forma, para eu calcular aqui a constante de equilíbrio químico para essa reação química acima, eu vou considerar apenas o CO2, que vai ser a minha molécula no estado gasoso. Então, dessa forma, a constante de equilíbrio para essa reação de decomposição do carbonato de cálcio vai ser igual à concentração de CO2, ou seja, vai ser diretamente proporcional à concentração de CO2 gasoso no meu sistema. Então, o equilíbrio químico ele pode ser utilizado tanto no sentido direto daquela reação química, quanto no sentido inverso. Então, a constante de equilíbrio para essa reação aqui de decomposição do N2O4, ou seja, o sentido direto da reação, ela vai ser igual a 6,46. Já para a reação inversa, então agora o contrário, que é a reação de formação do N2O4, o equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, vai ser o contrário. Então, basicamente, vai ser 1 sobre a constante de equilíbrio da reação direta. Então, 1 sobre 6,46 vai dar igual a 0,155. Então, assim, se eu inverto o sentido de um equilíbrio, a constante de equilíbrio, então, vai ser igual a 1 dividido pela constante de equilíbrio no sentido direto da reação química. Já quando eu tenho uma reação química e multiplico aquela reação por um determinado número, por exemplo, se eu multiplicar essa reação química por 2, eu vou ter o dobro de reagente formando o dobro de produto. Mas nesse caso aqui específico, quando eu multiplico uma reação química por um determinado número, um fator, a constante de equilíbrio químico vai ser elevada àquela potência. Então, se eu multiplicar essa reação química aqui toda por 2, formando então agora essa reação química aqui, a constante de equilíbrio será elevada a 2, elevada ao quadrado. Então, assim, a constante de equilíbrio para essa nova reação química será igual a 6,46 ao quadrado, que vai ser 41,73. Então, agora vamos ver algumas aplicações na constante de equilíbrio. Então, o equilíbrio químico, a partir da constante de equilíbrio, ele me fornece qual que é o sentido em que uma reação química vai ocorrer para que seja alcançado aquele equilíbrio químico. Então, basicamente, se eu pensar que a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos reagentes, ou seja, produto por reagente, eu tenho que, se a constante de equilíbrio for maior do que 1, indica para mim que a concentração dos meus produtos que estão aqui acima é muito maior do que a dos reagentes. Então, dessa forma, eu tenho que, no final da minha reação química, quando eu atingir o equilíbrio, eu vou ter mais produtos formados do que reagente. Já no caso contrário, se a constante de equilíbrio for muito pequena, menor do que 1, eu tenho que a concentração dos meus reagentes vai ser muito mais alta do que a concentração dos meus produtos. Então, dessa forma, se a constante de equilíbrio de uma reação química for muito menor do que 1, for bem abaixo de 1, indica para mim que quando o equilíbrio químico for atingido, vai ser formado, vai ter uma maior concentração de reagentes do que de produtos. Então, tudo isso podemos concluir somente pensando aqui no conceito da equação da constante de equilíbrio químico. Outra forma também de obter mais informações sobre o equilíbrio químico
trata-se do quociente da reação. Então, basicamente, o quociente da minha reação química. Então, se eu lembrar lá no cálculo da constante de equilíbrio, eu utilizava a concentração das minhas espécies quando o equilíbrio químico já estava alcançado. Então, a constante de equilíbrio, como já diz o nome dela, ela diz respeito às concentrações das espécies no equilíbrio atingido. Agora, se eu utilizar as concentrações das espécies antes do equilíbrio químico ser atingido, o que eu obtenho? Eu obtenho o que eu chamo de quociente da minha reação química. Então, o quociente da reação vai ser calculado da mesma forma que o constante de equilíbrio. Porém, a concentração dos meus produtos e dos meus reagentes não vai ser mais a concentração quando o equilíbrio é atingido. Pode ser em qualquer ponto da reação química. Então, pode ser assim que ela iniciou, no meio da reação química. Então, somente no caso, quando atingido o equilíbrio químico, que o Q, que vai ser o valorzinho obtido aqui, vai ser igual à constante de equilíbrio. Por quê? Se eu utilizar aqui as concentrações em qualquer tempo da reação química, vai alcançar um momento em que a concentração dessas espécies é constante. E quando a concentração delas for constante, o valor aqui do Q, como a fórmula de calcular é a mesma, vai ser igual então ao K, que vai ser a constante de equilíbrio. Então, dessa forma, eu posso prever se uma reação química ela está longe ou próxima de alcançar o equilíbrio químico. Por quê? Quanto mais próximo o valor de Q será da constante de equilíbrio, o K é Q, mais próximo de alcançar o equilíbrio químico aquela reação está. Então, dessa forma, o cálculo do quociente de uma reação, do Q, ela me diz qual que é o sentido que aquela reação vai ocorrer para alcançar o equilíbrio químico. Então, como somente o Q vai ser igual a K no equilíbrio químico, então se o Q for menor que K, indica que aquela reação vai ter que ocorrer no sentido direto. Vai ter a formação dos produtos para alcançar então o equilíbrio químico. Já no sentido contrário, quando o Q, o quociente da reação química, for muito maior do que a constante de equilíbrio, significa que aquela reação ela vai ocorrer no sentido inverso, de forma então a alcançar o equilíbrio químico via a formação dos reagentes, ou seja, o sentido inverso da minha reação química. Então, pessoal, por hoje a aula é isso tudo. As referências e até a nossa próxima aula.